Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer a presença da Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, doutora Maria de Jesus Fernandes, e da Sra. Doutora Bárbara Marques, Presidente do Colégio de Biologia Humana e Saúde, que nos vem, mais uma vez, ajudar aqui nesta tarefa desta feita relativamente à proposta de lei que altera os estatutos das associações públicas profissionais. A grelha de tempos para esta audição é de 10 minutos para a entidade, para a intervenção inicial da Sra. Bastonária, ou de quem entender, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar formular as questões que entenda convenientes e, por fim, 10 minutos finais para resposta em conjunto, naturalmente relativamente à Sra. Bastonária com alguma latitude de alguns minutos relativamente a este calendário. Sem mais delongas, passava então a palavra à Sra. Bastonária, agradecendo novamente a sua presença. Muito obrigada. Pois, claro. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Obrigado por nos receberem. Nós não trazemos nada de novo. De facto, em julho fizemos uma ronda de conversas com a generalidade dos grupos, com todos os grupos parlamentares e a generalidade dos eleitos, dos representantes nesta Assembleia, e depois, em agosto, participámos na consulta pública e, portanto, os documentos que, de facto, produzimos são públicos, são provavelmente do vosso conhecimento. Ainda assim, nós trazemos aqui uma pastinha com algumas cópias e depois deixamos-lhe. As nossas questões, para além de algumas questões que são genéricas e que se aplicam, grosso modo, a todas as ordens profissionais, as questões que mais inquietam a Ordem dos Biólogos nesta proposta de lei, nesta alteração legislativa, prendem-se fundamentalmente com as questões dos órgãos e da organização das próprias ordens. Como Vossas Excelências saberão, a Ordem dos Biólogos não tem registro obrigatório, é de inscrição voluntária. Por outro lado, fazemos 25 anos este ano, fizemos recentemente. Por outro lado, é-lhe conferido a exclusividade do título de biólogo, embora seja um bocadinho confuso na sociedade, porque toda a gente, como não há outra designação, todo o licenciado em Biologia considera que é biólogo, mas, de facto, o título de biólogo está restrito, está adstrito aos membros da Ordem. O que é que importa aqui salientar? O papel da Ordem foi tradicionalmente, ou foi numa fase inicial, muito ligado às questões do ambiente e da agricultura, da agroindústria ambiental, biológica, também do mar e da bioeconomia. Com os anos, com o passar dos tempos, acabou por se afirmar muito mais relevante e importante nas áreas da saúde. E é na área da saúde que os nossos colegas mais precisam de nós. É aí que, de facto, de ter ou não um título de especialista da Ordem faz diferença no mercado de trabalho, faz diferença no acesso ao mercado de trabalho e depois também na capacidade de progressão e do exercício, por exemplo, de cargos de direção de laboratórios, de centros de investigação, do que quer que seja. Todos se lembram, obviamente, da Covid, da importância que isso teve, e quando íamos a um posto de vacinação ou de colheita, a maior parte das vezes o interlocutor que tínhamos do outro lado era um biólogo. Até porque não havia recursos humanos no país formados com capacidade de darem resposta às exigências técnicas e tecnológicas
que trabalhar, manipular um vírus obrigava. Quem é que tinha essas competências? Os biólogos. E a Ordem, nessa altura, organizou-se, articulou com o Ministério da Saúde e criámos, no espaço de 15 dias, uma bolsa de 2.000 biólogos, 2.000 e tal, espalhados pelo país inteiro, que se disponibilizaram a dar resposta, a usar os seus equipamentos, a maquinaria das universidades, do que quer que fosse, para dar resposta às necessidades que o país tinha de identificar, de monitorizar, de avaliar aquilo que estava a acontecer. E isto é uma realidade, de facto. Nós temos muita gente, passada a Covid, quem era profissional de outras áreas voltou para as suas áreas, mas temos, de facto, muita gente, muitos biólogos a trabalhar em saúde. Na área da genética, que é, aliás, a área em que a minha colega Bárbara trabalha, a maior parte dos técnicos que trabalham nessa área, já não estou a falar dos especialistas, estou a falar dos técnicos, são biólogos. Têm formação de biologia e são biólogos. É claro que em muitas destas matérias na área da saúde, nós dividimos competências e partilhamos competências, principalmente com farmacêuticos. Não discutimos as questões com os médicos, porque, regra geral, são de outra natureza. No nosso caso, são de especialistas técnicos, cientistas. No caso deles, são de clínicos e, portanto, separamos muito bem as águas. O que acontece com esta alteração da lei é que, ao acabar com os colégios de especialidade e ao acabar com as especialidades, obrigando a que todo o edifício seja reconstruído de raiz, no fundo, cria aqui um vazio e cria uma situação que pode tornar-se complexa para estes profissionais. E isto é uma questão que nós temos vindo a alertar, porque efetivamente nos preocupa. Um outro aspecto que gostava de deixar aqui claro tem a ver com o acesso à profissão. O acesso à profissão, o acesso à ordem e, portanto, o acesso ao título, à utilização do título de biólogo como profissional, sempre foi tipificado como um pouco mais do que o possuidor de um grau académico em biologia. Senão não faz sentido, não é? Possuir um grau académico não nos dá a nenhum de nós e a nenhuma área profissional as competências necessárias para o exercício profissional, pleno da profissão. E bastará pensarmos nas polémicas que está a haver na educação para percebermos quanto isto, afinal, é mais grave. Nenhum de nós considera razoável que, de facto, só mesmo a carência de pessoas nos faz aceitar que qualquer licenciado possa dar aulas e que o farmacêutico vai dar biologia. Não vejo nenhum mal ao mundo por causa disso, mas dá as caricaturas todas que ouvimos na comunicação social sobre o assunto. Isto para dizer que o que nós tínhamos no passado, e o que ainda temos, não é, hoje, é que o acesso era por a graduação académica acrescido, de facto, há um período mínimo de exercício profissional. Não temos nenhum outro travão, nunca tivemos exames, nem nenhum tipo de prestação de prova para o acesso à profissão. Mas tínhamos, de facto, a obrigatoriedade de haver exercício profissional. Ora, o que é que esta lei diz? Diz que qualquer licenciado é imediatamente habilitado ao exercício profissional e, portanto, os nossos alunos não são alunos, são os recém-licenciados no mestrado, numa licenciatura de 3 anos pós-Bolonha, são considerados como completamente aptos a fazer todas as tarefas profissionais que um biólogo deve desempenhar. Isto parece-nos muito preocupante, é no mínimo muito preocupante, porque pode, se calhar, eles não vão conseguir encontrar emprego para desempenhar funções muito avançadas, mas a verdade é que a lei lhes vai dar essa possibilidade. E isso preocupa-nos de facto.
tentámos discutir isto ao longo destes meses, foi um grande sucesso. Finalmente apresentamos aqui uma proposta mínima, que é, de facto, eu diria que é o menor dos males, é o mínimo dos mínimos, quer dizer que, ok, os titulares de licenciatura, pelo menos, terão que ter um ano de inscrição tutelada por um membro efetivo. Pelo menos durante o primeiro ano terão de ter um membro efetivo da Ordem que os acompanhe durante esse período. Mas mesmo assim parece-nos isto muito, muito, muito pouco. O que acontece é que já estamos a pedir os mínimos porque nas conversas que fomos tendo com as diferentes responsáveis por estes dossiês percebemos que dificilmente conseguíamos mais do que isto, mas alerto-vos para isto. O Ministério da Educação considera que é a habilitação necessária para dar aulas de Biologia ter um mestrado em ensino da Biologia. Portanto, nós achamos que para ser biólogo e trabalhar na saúde ou trabalhar em avaliação de impacto ambiental, basta ter uma licenciatura com 3 anos de graduação. Uma última questão, espero não ter, não olha para as horas. Ok. Uma última questão, depois passava à minha colega Bárbara, se ela quiser acrescentar alguma coisa que tem a ver, e agora perdi-me com isto. Não, eu não. Não, é melhor, fala. Também, mas não, posso passar. Eu passo já então à Bárbara e depois. Não, é que eu esqueci, eu lembrei-me de qualquer coisa que era relevante, mas que me escapou agora. Mas sim, eventualmente, a Bárbara está-me aqui a lembrar as questões que têm a ver com o Conselho de Supervisão e com os novos conselhos que vão ser, os novos órgãos que vão ser instalados. É claro que nos preocupa-nos a forma como estes órgãos são constituídos, preocupa-nos que até a aritmética da coisa, porque de facto pode não correr bem. Portanto, há aqui um conjunto de... Não sabemos muito bem o que é que são, onde é que vamos encontrar personalidades de reconhecido mérito que não estejam ou não queiram estar inscritas na Ordem, mas que queiram vir trabalhar nestes órgãos. É uma das dúvidas que se nos coloca, mas o próprio funcionamento destes conselhos, de facto, levanta-nos muitas, muitas dúvidas. Não me lembro de qual era a outra questão, portanto, é de me lembrar durante a conversa. Não sei se a Bárbara quer acrescentar, não? Ok, então, obrigada. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Passava então desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, penso que será o Sr. Deputado Luís Soares. Obrigado, Sra. Deputada, Senhoras e Sr. Deputado. Queria cumprimentar a Ordem dos Biólogos, a Sra. Bastonária, a Sra. Presidente também do Colégio de Biologia Humana e de Saúde. Agradecer-lhes a disponibilidade para estarem connosco esta tarde e dar uma primeira nota de saudação, porque a Ordem dos Biólogos, apesar de não ser uma ordem tão com a notoriedade de outras, no caso é uma profissão que merece da nossa parte uma ressalva, precisamente também pelo papel que desempenharam nos últimos 2 anos e que muitas vezes não tem a visibilidade de outras profissões, mas que não merece da nossa parte esse esquecimento, pelo contrário, merece esse reconhecimento aqui. Relativamente à questão que nos junta esta tarde, queria primeiro dar-lhe nota de que encaramos este processo na especialidade como uma oportunidade também
para melhorarmos uma proposta inicial que resulta de uma obrigação da República Portuguesa nas instâncias internacionais e é precisamente assim que vamos proceder neste processo de especialidade, ouvindo as ordens profissionais, não apenas como uma formalidade, mas como um instrumento de trabalho. Depois de dizer que tivemos a oportunidade de ter acesso ao documento que foi tornado público pela Ordem dos Biólogos com um conjunto de contributos ainda no processo prévio à discussão da generalidade da proposta de lei do Governo, e dizer que na essência, complementado com aquilo que aqui nos trouxeram, não subsistem grandes dúvidas quanto à posição da Ordem dos Biólogos, mas não queríamos deixar de perder esta oportunidade para colocar duas questões de ordem prática e que resultam da análise que fizemos do referido documento. Um tem a ver com o artigo 64. Há uma proposta, portanto, no documento que foi distribuído e que nós, na realidade, não a conseguimos perceber. Portanto, se pudessem esclarecer um pouco mais sobre ela. Portanto, tem a ver com a forma como os biólogos se podem constituir ou ingressar como sócios em sociedades. Queremos que à partida que a redação do projeto de lei estará já resolvido, até porque sabemos que também houve uma negociação prévia, mas em todo caso, se não for assim, gostaríamos que nos esclarecessem. O mesmo também relativamente ao artigo 24, creio que a redação que o Governo tem já cautela aquilo que eram as preocupações da Ordem dos Biólogos. E depois, uma questão mais concreta que tem que ver com, e que pedia que precisassem, que tem a ver com as competências do Conselho de Supervisão. Genericamente, a Ordem entende que a proposta do Governo excede aquilo que eram as competências que, porventura, a Ordem entendam que seriam as competências adequadas. O que nós gostaríamos era de perceber qual é que é o limite da intervenção que a Ordem dos Biólogos entende como razoável para a intervenção do Conselho de Supervisão e no fundo, esclarecendo estas dúvidas, creio que ficam esclarecidas aquilo que eram as matérias que para nós também eram importantes. E muito obrigado mais uma vez. Eu falei sem microfone. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar a Sra. Bastonária e a Doutora Maria de Jesus Fernandes, bem como também a Sra. Presidente do Colégio de Biologia Humana e Saúde, a Doutora Bárbara Marques, e começo desde já por agradecer aqueles que foram as preocupações e agradecimentos que nos trouxeram, que vem muito ao encontro daqueles que também já nos colocaram quando a audiência junto com o Grupo Parlamentar do PSD, como referiu nesta intervenção inicial do passado mês de julho, onde nos colocaram estas preocupações lato sensu. E a primeira pergunta que lhe queria deixar já é se as vossas preocupações desde julho até agora, alguma delas foi atendida. Porque também é importante termos em conta o que aconteceu de julho até agora. Passaram, entretanto, 2 meses e se, como aqui foi referido, há algum tipo de abertura, já houve tempo para que ela aparecesse. Um dos receios do PSD, aliás, que vem desde o início de todo este processo, tem a ver com o facto de termos tido durante meses o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, bem como o Governo, a dizer que estava a ouvir, e depois chegámos ao fim de todo o processo e tivemos um simulacro de audição, porque as sugestões não foram tidas em conta e se o foram, foi de forma muito pouco significativa e não naqueles que eram os elementos essenciais das preocupações que nos foram trazidas aqui pelas ordens. Relativamente àquelas que são já nesta fase de passarmos para os estatutos de cada uma das ordens, o PSD sempre viu com grande reticência, e aliás as ordens têm-nos falado disso, o facto de estarmos a falar de um único diploma legal, que faz com que ele seja quase impossível de tratar e de trabalhar, e é inimigo e vai contra todas as regras da eficiência naquilo que são o desenvolvimento de um trabalho profícuo, profissional e sem erros. E, portanto, e também é no quadro desta situação que vos deixava aqui algumas preocupações. Falaram-nos da questão do colégio de especialidade, uma questão que agora abordaram, mas pareceu-me que de uma forma menos específica do que quando da nossa audiência, e gostava, porque me parece que é importante que desenvolvessem esta preocupação, nomeadamente a questão de qual é o impacto de a partir de agora deixarmos de ter biólogos especialistas.
Ou seja, a partir do momento em que regulamenta, haverá um prazo de 1 ano transitório e depois deixamos de ter biólogos especialistas. Independentemente de termos um biólogo especialista hoje em genética, como é o caso da sua doutora, que aqui nos foi referido, passará a ser um biólogo especialista em nada. E num mundo cada vez mais exigente, em que aquela que é a formação e a exigência, até dos processos, nomeadamente, quer da biotecnologia, quer inclusive da agricultura, nas suas diversas facetas, nomeadamente a intensiva, como o do agropecuário, como aqui, aliás, referiram muito bem, a saúde, as análises clínicas, a genética e uma miríade de funções que são dos biólogos, e gostávamos que nos dissesse como é que nós poderemos aqui também, para que o PSD pense e veja a melhor forma de salvaguardar o interesse público, porque por vezes parece que todos nos esquecemos que o eixo fundamental que temos de ter em conta nas ordens e o próprio motivo da existência das ordens é o interesse público. E para que este interesse público seja salvaguardado, nomeadamente dando segurança jurídica e segurança àquele que é o destinatário dos serviços, como atualmente é a nomenclatura legal, para saber se está a contratar para uma função de geneticista um especialista na área, por exemplo, da saúde ou do agronegócio e não ter qualquer título. Isto posso estar aqui a fazer um bocadinho de exagero, mas é que seja mais perceptível aquilo que nós corremos o risco de acontecer. Ou se consideram que será a academia que tem que substituir-se nesta atribuição, porque de alguma forma o vazio legal é inimigo da segurança jurídica, é inimigo daquilo que também é a necessidade da salvaguarda da saúde, neste caso pública. E, portanto, qual era a forma que achavam de colmatar estas necessidades? Também porque não desenvolveram, relativamente aos novos órgãos, quais são os grandes problemas e também, numa ordem que não é de inscrição obrigatória, os grandes constrangimentos que há, nomeadamente para fazer face àqueles que são os encargos com os novos órgãos, bem como a capacidade de cooptação e de captação para sujeitar a eleições as pessoas nos termos em que agora passam a estar obrigatórios. E, finalmente, mesmo para terminar, porque o tempo é muito escasso sempre nestas questões, o que vos apraz dizer relativamente ao período de transição para 120 dias, com vista à eleição dos novos órgãos, neste prazo que é concedido na norma transitória. E muito obrigada pelos esclarecimentos. O PSD estará aqui, como sempre esteve, a tomar boa nota das vossas preocupações. Muito obrigada, Sra. Deputada Amélia Cerqueira. E agora o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Doutora Jesus Fernandes, Doutora Bárbara Marques. É com muito gosto que vos tenho aqui hoje e queria apresentar em nome do Grupo Parlamentar do Chega os parabéns pelas bodas de prata desta Ordem dos Biólogos, pelos 25 anos da Ordem dos Biólogos. Eu já fui membro desta Ordem, devo fazer aqui esta declaração de interesses, mas de facto é com muita honra e muito orgulho que vimos hoje aqui a Ordem dos Biólogos a defender, já na idade adulta, esta profissão. E porquê é que é preciso defender esta profissão? Na nossa ótica é preciso defender esta profissão porque a profissão dos biólogos tem um papel fundamental em toda a sociedade. Não só como a senhora bastonária veio trazer há pouco no âmbito da ecologia, do ambiente, da indústria agroalimentar e de toda a bioeconomia, que é hoje um grande setor também em Portugal, mas principalmente na área da saúde, na área médica, na área da embriologia humana, na área das análises clínicas, da farmacêutica e também da genética humana, da genética animal e da genética vegetal. Por tudo isto, os biólogos hoje desempenham um papel fundamental na nossa sociedade que não conseguiria operar sem esta profissão. E é uma profissão em que os desafios da bioética se manifestam de uma forma muito, muito premente. E, portanto, uma ordem forte, uma ordem que consiga disciplinar os seus membros nas várias ordens, nas várias miríades de perspectivas em que a profissão opera, é uma ordem que garante a qualidade dos serviços de biologia em todas estas áreas e, portanto, é uma ordem que protege a população, que protege o país e não é uma ordem corporativa e que protege os seus próprios membros. Por isso, nós estamos de acordo com todas as propostas que nos trazem e achamos até que é bastante injusto este tratamento desigual que o Governo está a fazer com a ordem
Ordem dos Biólogos, face a outras em que mantém a possibilidade de manter títulos de especialidade. Portanto, há muitas outras ordens em que os títulos de especialidade se mantêm. Na Ordem dos Biólogos, esse título não vem contemplado neste projeto, nesta proposta de lei do Governo. Isso para nós não é aceitável e, portanto, temos esta postura crítica quanto a esta recusa de ouvir aquilo que a Ordem se manifestou e, portanto, consideramos mesmo que é um negligenciamento do diálogo que houve ou que pareceu querer haver entre o Governo e a Ordem. Depois também somos bastante sensíveis às preocupações que a Sra. Bastonária e todos os órgãos da Ordem manifestaram, nomeadamente com a proposta de inclusão de uma categoria de membro graduado, que, permitindo o acesso de licenciados sem experiência profissional ou estágio profissional, poderiam tornar-se efetivos ao fim de 1 ou 2 anos, depois desta categoria. Este período, para nós, é absolutamente justificável devido a todos os desafios que se propõem nesta profissão, mas também aos desafios da bioética e protegem até os profissionais de serem instrumentalizados ou utilizados por grandes corporações que podem, acenando com um salário ou com uma projeção de carreira, poder aliciar jovens licenciados que não estarão preparados e poderão entrar nesse logro a que depois se poderão arrepender mais tarde. Somos também sensíveis ao pedido de definição clara dos atos próprios dos profissionais de biologia, como defende a Sra. Bastonária, porque é necessário que os biólogos tenham a definição das suas competências, dos seus atos próprios, para a sua própria proteção e para a proteção da qualidade dos serviços que proporcionam, e isso é tanto mais importante no Colégio da Biologia Humana e da Saúde. E também apontamos igualmente as incongruências, nomeadamente para os órgãos de extrapolação, que, a nosso ver, também extrapolam o que está na Lei Quadro de 12 de 2023, peço desculpa. E, portanto, gostava de lhe deixar algumas perguntas mais concretas, Sra. Bastonária. Concretamente, esta inclusão da categoria de membro graduado pode fortalecer e ampliar o corpo profissional da Ordem dos Biólogos, especialmente nos termos da sua diversidade e das suas competências. Também gostava de perguntar qual é a perspectiva da Ordem dos Biólogos em relação à remoção do requisito de ser licenciado para ser membro efetivo. Como é que entendem que isto poderia impactar a qualidade e a preparação dos profissionais e biologia? E gostava também de lhe dar a oportunidade de poder explanar mais aprofundadamente porque é que a Ordem pretende garantir os atos próprios dos profissionais de biologia e defendendo que estes devem ser claramente definidos e as competências que lá deveriam arvorar. Finalmente, gostaria de perguntar se a Ordem dos Biólogos tem condições económico-financeiras para poder suportar os salários auferidos, nomeadamente pelo Sr. Provedor e pelo órgão de supervisão, sendo que esses órgãos, sendo externos à Ordem, provavelmente não trabalharão pro bono e, portanto, terão que oferir um salário suportado pela Ordem e, portanto, sabendo eu que a Ordem dos Biólogos é uma ordem que sobrevive unicamente à base das cotas dos seus membros, gostava de perguntar como é que prevêem esse cabimento orçamental. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, não estando presentes os outros grupos parlamentares, desde já passava a palavra à Sra. Bastonária ou à Sra. Presidente do Colégio, como entender. Muito obrigada. Obrigada. Bem, então, muito obrigado pelas questões. De facto, aprofundaram aqui muitas das matérias que hoje aqui não explanei quando comecei a falar. E se calhar vou tentar responder a cada um. Relativamente ao artigo 64, nós não temos nada de muito relevante a acrescentar, portanto, não é, de facto, no caso da biologia e dos biólogos, não é uma preocupação excessiva que temos a organização e a forma como se estruturam as sociedades profissionais, porque, de facto, as coisas em que mexemos são todas elas multidisciplinares e trabalhamos habitualmente, comumente,
com profissionais de muitas áreas e, portanto, esse problema não se nos coloca. E daí também não viemos sequer a público pronunciar-nos sobre o diploma. Portanto, não temos de facto nada, o diploma em concreto das sociedades, e não temos nada a referir sobre isso. Relativamente às alterações do artigo 24, eu não sei exatamente qual era a questão que nos colocava. O que eu tenho aqui não tenho. Não devia ser, porque o que eu tenho, o artigo 24, eu não vejo. O que é que tens aí do 24? Não tens? Do 64, ok. Pronto. É assim, aquilo que. Número 5 o exercício do cargo é incompatível com o exercício do cargo na ordem? A redação que está, parece-me que é igual à redação que estava já na... Sim, mas nós não questionamos. Tem que nós questionamos esta. Deve haver uma confusão qualquer com números, porque nós nem sequer encontramos referência nos nossos documentos. Pode ser esse. Isso pode ter a ver com outros números, com outra numeração. Esse documento não foi o que entregámos aqui, vos entregámos aqui. Não. Isso Isso foi o que foi enviado ao Governo? Na pronúncia pública. Da pronúncia pública eu tenho aqui. Não, mas é que ainda por cima não coincide. Isso é estranho. Teremos de ver se houver algum problema. Agradeço. O da pronúncia pública é isto. Agradeço. Mas, de facto, há aqui uma confusão qualquer com os números, porque não coincidem. Em relação à questão das competências do órgão de supervisão. Ora, aquilo que na lei de bases era identificado como órgão de supervisão era, de facto, uma estrutura de supervisão que exercia funções que não se ingeria diretamente na gestão cotidiana das ordens. E aquilo que nós encontramos nas competências que agora vêm explanadas nestes diplomas, e nomeadamente no capítulo 10º, que é o que reporta aos biólogos, há um conjunto de atribuições que passam obrigatoriamente, que têm de ter o aval, a aprovação, a decisão última do Conselho de Supervisão, que de facto são gestão corrente. Às tantas apetece perguntar qual é que vai ser o papel do Conselho Diretivo, qual é que vai ser o papel do bastonário. O bastonário será um mero representante de fachada, quer dizer, não vale a pena, não é? O Conselho Diretivo será um executor das diretivas que vêm do Conselho de Supervisão. Reparem que há aqui uma inversão do meu ponto de vista e a minha experiência profissional já longa fez-me trabalhar com muitos conselhos estratégicos, muitos conselhos consultivos, muitos órgãos de supervisão que têm o papel de supervisão. O que eu vejo aqui, no que fica no final de linha, depois de esmiuçado esta proposta, é que tudo, afinal, passa obrigatoriamente por o aval do Conselho de Supervisão. Portanto, parece-me excessivo, de facto. Teria agora que ver, a linha, quais é que são aqueles, na altura identifiquei-os, olhei com muita atenção, discutimos imenso sobre isso dentro dos órgãos da Ordem, mas, de facto, não tenho comigo essa informação neste momento, mas acho, efetivamente, que vai para lá daquilo que é suposto, vai para lá daquilo que é enunciado pelo próprio título, não é? Pelo próprio nome, supervisão
não é gestão, é supervisão, e vai para lá da lei. E, portanto, quando fazemos uma lei que vai para lá da lei de bases, fica um pouco estranho aqui assim o jogo entre as coisas. Portanto, essa é uma das questões. E já agora, se me permitem, eu casava isto com a pergunta feita pelo Sr. Deputado Frazão relativamente à questão como é que a Ordem dos Biólogos se vai integrar e vai acolher no seu seio estes novos órgãos. Porque nenhum de nós é remunerado, nós temos 2 funcionários pagos, depois temos assessores, etc., mas temos 2 funcionários pagos. Não sendo obrigatória a inscrição, temos cerca de 5.000 associados, temos uma cota baixa, bastante baixa, também não vamos aumentar a cota, e não havendo remuneração dos órgãos, das pessoas que efetivamente trabalham todos os dias na Ordem, fica meio estranho como é que vamos pagar aos outros órgãos. Há aqueles que irão controlar o nosso trabalho, sendo que, ainda por cima, face à dimensão, quer dizer, nós não somos uma ordem dos advogados ou dos médicos, nós não temos um volume, por exemplo, de processos disciplinares que justifique, ou de queixas à ordem. Eu não sei muito bem o que é que vai fazer o nosso provedor. Francamente, tenho dúvidas. Se ele for responder às perguntas, às vezes um pouco quase idiotas, que nos fazem a toda a hora, bem, aí eu agradeço, até lhe pago um ordenado, percebe? Porque libertará as nossas funcionárias para fazerem coisas úteis. Mas imagino que não vai ser isso que quem quer que seja, ele ou ela vai querer fazer. Não é? E, portanto, interrogo-me a sério, e tem sido motivo de brincadeira no nosso seio, quais é que vão ser as tarefas incríveis e altamente especializadas que vamos atribuir ao provedor. Isto sem desprestígio para o cargo em si, mas a realidade é que as coisas têm de ser dimensionadas em função do contexto, e o nosso contexto é efetivamente diferente. Talvez um dia, não sei, mas se calhar os belgas também não ambicionam a ser uma ordem com uma grande e muito complexa organização. Portanto, de facto, é um problema que temos relativamente ao pagamento destes novos membros, destes novos cargos. Não sabemos muito bem, e isso vai ser mais uma dificuldade que vamos ter quando tentarmos ir angariar pessoas para o exercício deste cargo. Já agora, relativamente a estes novos órgãos, e respondendo à questão que foi colocada pela senhora deputada do PSD, nós temos de facto um problema complicado. A lei põe-nos num problema complicado relativamente à composição, nomeadamente do Conselho de Supervisão, porque as premissas que elenca são muito difíceis de conseguir concretizar. Diz que as pessoas têm de ter cumulativamente conhecimentos e experiência relevante para a atividade da Ordem. Portanto, têm de perceber sobre para que é que serve a Ordem, o que é que faz e onde é que trabalha. Mas não podem estar inscritas. Portanto, eu não sei muito bem como é que se faz este jogo, não é? É quase da galinha e do ovo. E depois, por outro lado, têm de ser eleitos pela maioria, como a maioria dos membros inscritos na Ordem. Têm de se submeter, sujeitar ao sufrágio. Será que conseguimos facilmente encontrar pessoas que tenham estes critérios e que queiram ir a sufrágio? Eu tenho algumas dúvidas, quer dizer, teremos de ir quase que namorar, peço perdão por o termo, a algumas pessoas para conseguir encontrar aqui um grupo que queira
integrar, de facto, estes órgãos. Portanto, vejo aqui muita dificuldade. Se é isto a crescermos, que temos 120 dias para fazer, para concretizar isto, bem, admitindo também que não sou profissional disto, que tenho uma atividade profissional que às vezes é difícil, que os meus colegas todos do Conselho Diretivo têm atividades profissionais bastante exigentes. Eu não sei muito bem como é que vamos fazer para conseguir, no prazo de 120 dias, pôr o novo edifício todo em funcionamento. Porque é preciso reunir, nós fizemos as contas a seu tempo e até vos demos nota disso, é preciso reunir a Assembleia Geral, é preciso aprovar o novo regimento eleitoral, depois é preciso convocar, de facto, as eleições, e se formos somando datas e convocar a Assembleia, e, portanto, a Assembleia Eleitoral, se formos somando datas, temos prazos de 30 dias, mais 30 dias, mais... não sei se os 120 vão chegar, de facto, tenho alguma dúvida sobre isto. Sendo que depois isso vai pesar para conseguirmos pôr em pé aquilo que o diploma, a proposta, o diploma aprovado, nos diz relativamente às especialidades. Porque diz-nos que nós temos que submeter, e agora já no Conselho de Supervisão, é no Conselho de Supervisão que tudo tem de ser discutido, aprovado, sufragado, etc., numa primeira fase, e só depois sair de lá, e a constituição de colégios, porque os colégios se caem, mesmo que os colegas continuem a trabalhar, não há nenhuma estrutura orgânica que os mantenha a funcionar naqueles termos. Portanto, vamos ter que constituir colégios, vamos ter que, de novo, fazer o périplo para a criação das especialidades. A última vez que fizemos isto, andámos uns anos às voltas para conseguir ter as especialidades aprovadas, porque elas depois têm de ir à tutela e as tutelas têm de consultar. A nossa tutela é de ambiente, não se atravessa num título de especialista, qualquer que ele seja, na área da saúde, como é óbvio, como é bom de ver, não é? E é bom que assim seja. E, portanto, é preciso consultar as tutelas respectivas. E deixar esse ónus de que temos um ano para concluir todo este processo, de nos reorganizarmos, reinstalarmos e partirmos para novas propostas legislativas. E que elas estejam publicadas no espaço de um ano, porque senão as especialidades cessam. Desculpem, mas eu podia usar vários termos, mas acho ignóbil que isso fique nas costas das ordens. Eu não posso determinar o calendário da minha tutela. Eu posso dizer que eu posso, no espaço de um ano, até conseguir ter uma proposta na tutela. Até com 3 meses de antecedência. Se em 3 meses a tutela vai avaliar aquele diploma, vai discuti-lo com as outras e vai publicá-lo, bem, está completamente fora da minha esfera de capacidade de decisão e de influência até, eventualmente. Portanto, parece-me que estarmos a deixar sobre no ónus das ordens uma coisa que efetivamente não nos compete, que nos escapa e que é realmente uma responsabilidade política e não nossa. Portanto, isto era a resposta à questão colocada pela senhora deputada. Já acabei o meu tempo, não foi? Relativamente às especialidades é o mesmo, quer dizer, é que se isto acontecer, e facilmente passamos um ano, de facto ficamos sem especialistas, porque, quer dizer, ficamos com os especialistas que temos, mas não podemos fazer nem atualização, porque os nossos especialistas são renovados de 4 em 4 anos e, portanto,
os que tiverem para renovar a especialidade. Aliás, acho que vamos começar a passar a palavra a dizer façam lá isso rápido antes que cesse. Mais vale entrarem um bocadinho antes do que ficarem sem título. Pronto. Espero ter respondido a todos. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Penso que terminamos assim a audição, agradecendo-lhe novamente, foi muito útil e esperemos que se consiga ir ao encontro de algumas situações. Só não falei dos graduados, mas de facto o deputado Pedro Frazão fez questão de referir. Para nós o que faria todo o sentido e o que salvaguardava os profissionais, biólogos, mas também a sociedade, era de facto o repormos novamente, recuperar do estatuto que temos em vigor o membro graduado, que é aquele que fica ali assim, está à espera, já tem habilitação académica, mas de facto precisa de ganhar alguma habilitação profissional para poder ser considerado como um membro efetivo. Muito obrigada. Obrigada a nós.